Fui babaca por chamar minha esposa de a mulher mais bonita do mundo na frente da irmã dela? Eu, 29 anos, homem, sou médico, e minha esposa, 29 anos, mulher, trabalha em outra área de alta demanda e alto salário com longas horas. Recentemente, tenho trabalhado em horários mais incomuns, ao contrário da rotina normal dela, que é das 8 horas às 18 horas. Como resultado, não temos nos visto muito ultimamente, por cerca de uma semana. Normalmente, nós dois somos muito carinhosos, gostamos de abraçar e fazer todas essas coisas de casal. Nos certificamos de não demonstrar afeto em público e, na maioria das vezes, não é de natureza sexual. Além disso, a irmã dela, 33 anos, recentemente se divorciou do marido, por razões que, na minha opinião, são irrelevantes. Apenas para contextualizar, o casamento dela foi arranjado no estilo indiano, e ela não vê sentido em casamentos por amor em geral. Ela está passando por um momento difícil, pois na Índia, onde ela se casou anteriormente, infelizmente há muito estigma em torno de mulheres divorciadas, o que significa que, se ela não encontrar um casamento por amor, provavelmente ficará sozinha pelo resto da vida, já que poucas pessoas aceitariam um casamento arranjado com ela. Pessoalmente, acho que todo o conceito de casamentos arranjados é aceitável, mas muitos dos padrões e estigmas associados a eles são bastante antiquados. Então, minha irmã está morando conosco. Estamos bem com isso e ela é sinceramente uma colega de quarto muito agradável, sempre cuidando da limpeza e respeitando as regras da casa. Recentemente, tivemos sorte e meu expediente terminou às 5 horas na sexta-feira, e minha esposa chegou em casa mais cedo. Ficamos muito animados, e assim que ambos chegamos em casa, ficamos juntos. Decidimos assistir a um filme juntos depois de um tempo, e estávamos deitados no sofá, abraçados, conversando carinhosamente um pouco. A irmã dela entrou na sala, sentou-se no outro sofá e assistiu ao filme. Para ser sincero, não estávamos dizendo nada demais, apenas coisas como quanto sentíamos falta um do outro, como era doloroso ficar separados, como nos amávamos muito, esse tipo de coisa. Eu estava tentando ser discreto porque a irmã parecia estar realmente assistindo ao filme, mas em um determinado momento, segurei o rosto da minha esposa e disse a ela: "Você é a mulher mais bonita do mundo." Na época, não percebi, mas acredito que foi quando a irmã dela saiu da sala. Mais tarde, durante a noite, depois que minha esposa tinha ido se preparar para dormir, a irmã dela veio até mim e começou a me gritar. Basicamente, ela me acusou de abraçar minha esposa especificamente para debochar do fato de ela não ter mais um marido, e que eu estava dizendo que ela não era bonita quando disse à minha esposa que ela era a mais bonita. Tentei acalmá-la, mas ela ficou mais agitada, comparando minha esposa com ela mesma, chegando muito perto de mim para o meu gosto, e perguntando coisas como: o que a torna mais atraente do que eu? Então, ela estendeu os braços para me abraçar, chorando um pouco, mas eu neguei com a cabeça, pois estava um pouco preocupado com a forma como ela passou de gritar comigo para querer conforto físico. Eventualmente, ela recuou e disse tudo bem com lágrimas nos olhos, e foi embora. Eu sou o errado por ter dito isso? Eu deveria tê-la abraçado? Qual é a desculpa mais absurda que você já ouviu e que acabou sendo verdadeira? Eu trabalhava em um McDonald's anos atrás e liguei dizendo que estava doente porque ia sacrificar meu cachorro, que era meu amigo de infância e eu tinha desde 6 anos de idade. No dia seguinte, o gerente me chamou em seu escritório e deu uma bronca em mim sobre como eu precisava inventar uma desculpa melhor para um dia de doença. Com raiva, acabei levando suas cinzas para o trabalho comigo algumas semanas depois, com recibos comprovando as datas de visitas ao veterinário. Então, alguns meses depois de tudo isso, o mesmo gerente estava se mudando e não podia levar seus 2 cachorros com ela, então ela deixou uma amiga adotá-los, que morava na próxima rua de onde ela iria morar, e depois tirou 10 dias de folga para se despedir. Já se passou mais de uma década, mas ainda estou muito irritado com isso. Um dia, um garoto entrou na minha aula atrasado e ele tinha sido um incômodo o ano todo, então eu disse: "Tá bom, qual é a desculpa dessa vez? Sua casa pegou fogo?" "Não, não, você foi para a floresta e se perdeu, isso você já usou da última vez." Ele simplesmente ficou lá com uma expressão séria e disse: "Um urso cortou os pneus do nosso carro, então eu tive que andar." Eu olhei para ele com uma cara de como se isso tivesse acontecido e depois da aula, a mãe dele se aproximou pedindo desculpas por ele estar atrasado novamente e contou que um urso tinha cortado os pneus do carro deles. Ela me mostrou o vídeo do anel de segurança e tudo. Eu fiquei sem palavras. Observação: para aqueles que estão reclamando que eu fui malvado, esse garoto era consistentemente atrasado e rude durante todo o ano e constantemente me dava desculpas que acabavam sendo mentiras. Foi por isso que fiquei irritado e não acreditei nele. Eu arruinei a festa de aniversário do filho dela. Eu tenho 16 anos e estou no ensino médio. Há um garoto na minha aula de matemática que eu sento ao lado, nós não somos realmente amigos, apenas conhecidos, mas conversamos de vez em quando. Ele me convidou para a festa de aniversário dele e eu aceitei porque não tinha nada melhor para fazer. Foi bem tranquilo, apenas eu e mais algumas pessoas que eu tinha visto pela escola, principalmente pulando na cama elástica dele e jogando futebol americano até ser hora de abrir os presentes e comer bolo. Meu asma começou a atacar, é primavera, então todo o pólen no ar geralmente faz com que eu tenha mais crises. Depois do bolo, eles todos voltaram para a cama elástica, mas eu fiquei para trás por causa da minha asma.
Usei meu inalador, mas não ajudou muito. Liguei para minha mãe e ela veio me buscar. Acabamos indo para a emergência porque minha asma piorou muito e meu inalador não estava ajudando. Eles me deram alguns tratamentos respiratórios e acabei ficando bem. Vi ele no dia seguinte na escola e começamos a conversar. Depois de conhecê-lo melhor na festa, começamos a nos tornar mais amigos e ele me convidou para ir na casa dele depois da escola, e eu aceitei porque ele parecia legal. Estávamos na sala jogando jogos quando entra a mãe dele e fala: "Não posso acreditar que você voltou aqui depois daquela palhaçada que você fez. Se você não quisesse vir, não deveria ter vindo. Não consigo acreditar que você iria perturbar todo mundo abandonando a festa no meio." Eu expliquei para a senhora: "Eu realmente me diverti na festa, mas saí porque minha asma estava piorando." Ela continuou: "Não minta, eu vi você usando o inalador. Isso deveria ter ajudado. Você está apenas inventando desculpas para seu comportamento desrespeitoso. Eu não quero mais ouvir suas desculpas. Apenas não seja tão rude da próxima vez." Ela foi embora, ele se desculpou por ela e eu disse que estava tudo bem e continuamos jogando. Eu sou o babaca por acusar falsamente uma veterana de roubo de valor quando ela não conseguiu fornecer detalhes sobre seu serviço militar? Eu servi como capitão no Corpo de Fuzileiros Navais. Deixei o serviço e, no momento, estou fazendo um MBA. Uma das minhas colegas de classe, a quem chamaremos de J, é muito gentil, de fala mansa e discreta. J e eu estávamos trabalhando juntos em um estudo de caso, quando comecei a falar sobre o meu serviço militar e todas as lições que aprendi com o corpo. J respondeu entusiasmada: "Isso é tão legal. Eu era oficial de guerra de superfície na Marinha." Imediatamente, senti suspeita em relação a essa afirmação. Como eu disse, J é muito discreta e não tem o brilho que é exigido no ambiente militar. Ainda assim, fingi que acreditava nela e comecei a perguntar sobre os detalhes de sua experiência militar, onde ela foi destacada, quais cursos ela fez, em que navio serviu, etc. De repente, J ficou muito reservada e não conseguiu dizer nada específico sobre a vida militar. Ela ficava dando desculpas do tipo: "Não foi um bom período da minha vida e prefiro não falar sobre isso." Eventualmente, senti que tinha investigado o suficiente e disse a ela claramente que ela estava mentindo e que não queria trabalhar com uma fraude. Conversei sobre essa experiência com meu amigo, na organização de veteranos da nossa escola. Eu disse a ele para ficar atento a qualquer coisa que J dissesse. Ele respondeu dizendo que J realmente serviu, que ele viu seus documentos e identificação e que, na verdade, uma das cartas de recomendação de MBA foi escrita por um contra-almirante aposentado que tinha J em alta consideração. Na próxima vez que encontrei J, antes da nossa aula começar, tentei agir de maneira amigável com ela e pedi desculpas por tê-la acusado de mentir. Ela riu na minha cara e me disse para ir pastar. E para aqueles que não sabem, sim, ela estava sendo irônica aqui. Fui babaca? Sou babaca por apontar que meus primos não são médicos? Eu atualmente estou fazendo minha residência em medicina interna. É brutal, mas eu deveria terminar em dezembro. Eu tenho 5 primos do lado do meu pai. A maioria deles tem carreiras não relacionadas à saúde, mas o Andy é quiroprático e a Kayla é enfermeira praticante. Agora a família do meu pai teve pelo menos 1 ou 2 médicos em cada geração. Meu avô e seu irmão eram médicos de família, meu pai é urologista e uma de minhas tias é pediatra. Quando eu estava no ensino médio e na faculdade, meus avós costumavam falar sobre como eu seguiria a tradição e seria a primeira médica da minha geração da nossa família. Meus outros primos deixaram bem claro que não estavam interessados. No último fim de semana, tivemos uma celebração antecipada de Páscoa, caça aos ovos com o lado do meu pai. Algumas pessoas estão de plantão neste fim de semana, então fazia mais sentido fazer isso antecipadamente. Na mesa, minha avó estava perguntando sobre minha residência e o quanto estavam felizes em me ver como a primeira médica da minha geração. Andy interrompeu e apontou que ele e Kayla também são médicos. Eu fiquei francamente irritada e um pouco bêbada, então disse a ele que quiropraxia e enfermagem não são a mesma coisa que ser um médico, de jeito nenhum. Quiropraxia é pseudociência e pode até ser perigoso para os pacientes. A enfermagem é uma ótima carreira e eu estou orgulhosa da minha prima por se tornar enfermeira praticante, mas uma quiropraxia é algo distinto. Andy ficou chateado e me chamou de privilegiada e arrogante. Kayla meio que ficou do meu lado, mas depois disse algo sobre como a escola de enfermagem é tão desafiadora quanto a faculdade de medicina e que é só desvalorizada porque a enfermagem é uma profissão historicamente feminina. Meu avô interveio e disse para ambos ficarem quietos, que eles não eram médicos e não deveriam se autodenominar como tal. Depois do almoço, Kayla me puxou de lado e me desconvidou para a inauguração de sua clínica particular no próximo mês. Ela disse que só queria pessoas que a apoiassem presentes e que achava melhor eu não ir. Eu realmente não queria ir de qualquer maneira, tenho muito pouco tempo livre, então disse que respeitava isso.